nos ringues e nas telas. Ele era a força em pessoa, chutes giratórios, espacates impossíveis e uma determinação que parecia inabalável. Jean-Claude Van Damme, o astro belga que conquistou Hollywood e se tornou um ícone dos filmes de ação. Milhões de fãs ao redor do mundo vibravam com cada golpe, cada vitória do herói. Mas por trás dos músculos de aço e do sorriso confiante, existia uma batalha que ninguém via. Uma luta silenciosa e invisível, muito mais dura do que qualquer adversário que ele já enfrentou no cinema. Uma doença que ele escondeu por anos, com medo de que a verdade pudesse destruir a carreira que ele tanto amou e pela qual tanto lutou. Essa é a história do verdadeiro combate de Jean-Claude Van Damme, uma jornada de dor, escuridão e, finalmente, de redenção. Uma história que prova que os maiores heróis são aqueles que enfrentam seus demônios internos. Se você também se emocionou com os filmes desse grande astro, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Vamos juntos desvendar esse capítulo secreto na vida do nosso ídolo. Para entender a luta de Van Damme, precisamos voltar no tempo. Nascido em Bruxelas, Jean-Claude Camille François Van Varenberg era um garoto magro e sensível. Ele amava arte, pintura e música clássica. Seu pai, preocupado com sua fragilidade, o matriculou em aulas de karatê aos 10 anos. E foi ali que tudo mudou. A disciplina das artes marciais esculpiu não apenas seu corpo, mas também sua mente. Ele se tornou campeão europeu de karatê e fisiculturismo, movido por um sonho audacioso: ser uma estrela de cinema em Hollywood, como seu ídolo, Bruce Lee, em 1982. Com quase nada no bolso, e sem falar inglês, ele partiu para os Estados Unidos. Os primeiros anos foram brutais. Ele trabalhou como motorista de limusine, entregador de pizza, instalador de carpetes e segurança de boate. Dormiu em carros e comeu o que podia, mas a chama da ambição nunca se apagou. Ele treinava incansavelmente, esperando por uma única oportunidade. E ela veio de uma forma inusitada. Ao encontrar o famoso produtor Menahem Golan em um restaurante, Van Damme não hesitou. Ele demonstrou seu famoso chute giratório ali mesmo, quase acertando a cabeça do produtor. Impressionado com a audácia e o físico do jovem, Golan o escalou para o filme que o lançaria ao estrelato: O Grande Dragão Branco. O sucesso foi instantâneo e avassalador. De repente, o imigrante belga era uma das maiores estrelas de ação do planeta. Filmes como Cyborg, Kickboxer, O Desafio do Dragão, Leão Branco, O Lutador Sem Lei e Duplo Impacto se tornaram sucessos de bilheteria. Ele era a personificação do herói invencível, mas enquanto sua carreira subia como um foguete, algo dentro dele começava a desmoronar. A pressão era imensa. Ele era Jean-Claude Van Damme, o astro. Ele não podia falhar, não podia demonstrar fraqueza. Foi nessa época que os sintomas começaram. Ele vivia em um estado de montanha-russa emocional. Períodos de energia extrema, euforia e criatividade sem limites eram seguidos por quedas abruptas para uma depressão profunda, onde sair da cama parecia uma tarefa impossível. Ele se sentia vazio, sem esperança, como se uma nuvem negra pairasse sobre sua cabeça. Naquela época, ninguém falava abertamente sobre saúde mental, especialmente no universo machista dos filmes de ação. Um herói não fica deprimido. Um herói não tem crises de ansiedade. Com medo de ser rotulado como fraco ou instável, e apavorado com a ideia de perder tudo o que conquistou, Van Damme fez o que sabia fazer de melhor: lutar. Mas ele lutou da maneira errada. Para lidar com a angústia e a energia maníaca, ele começou a usar cocaína. A droga oferecia uma fuga temporária, um alívio ilusório para a dor que o consumia. Ele mergulhou de cabeça no estilo de vida de excessos de Hollywood: festas, gastos exorbitantes e um ritmo de trabalho alucinante. Ele chegava a filmar vários filmes por ano, pulando de um set para o outro, em uma tentativa desesperada de fugir de si mesmo. Seu comportamento se tornou errático. Ele se atrasava para as filmagens, tinha explosões de raiva, e seu vício se tornava cada vez mais evidente para as pessoas ao seu redor. A imprensa começou a noticiar seus problemas. Seu casamento desmoronou. Aquele que era visto como um exemplo de disciplina e força, agora era retratado como um astro problemático e fora de controle. O que o público e a mídia não sabiam era que por trás do vício e do caos havia uma condição médica real e debilitante. A virada de chave aconteceu no final dos anos 90. Após uma série de fracassos de bilheteria,
e com a vida pessoal em ruínas. Ele finalmente atingiu o fundo do poço. Ele sabia que não poderia continuar daquele jeito. Em um momento de clareza, em meio ao desespero, ele decidiu procurar ajuda. Foi então que ele recebeu o diagnóstico que mudaria sua vida: transtorno bipolar de ciclagem rápida. Finalmente, havia um nome para o inferno que ele vivia. Não era uma falha de caráter, não era fraqueza, era uma doença, uma condição neurobiológica que afetava seu cérebro e suas emoções. O transtorno bipolar de ciclagem rápida é uma forma severa da doença, caracterizada por 4 ou mais episódios de mania, hipomania ou depressão em um único ano. Para Van Damme, esses ciclos eram ainda mais rápidos, às vezes ocorrendo no mesmo dia. Era como viver em um carrossel desgovernado, sem saber quando viria a próxima subida vertiginosa ou a próxima queda aterrorizante. O diagnóstico foi ao mesmo tempo assustador e libertador. Pela primeira vez, ele entendeu o que estava acontecendo com ele. Com a ajuda de medicamentos estabilizadores de humor e terapia, ele começou a longa e difícil jornada de recuperação. Ele teve que reaprender a viver, a gerenciar sua condição e a lidar com suas emoções sem a muleta das drogas. Ele se afastou dos holofotes de Hollywood e voltou para a Bélgica, buscando se reconectar com suas raízes e consigo mesmo. Em 2008, ele fez algo que ninguém esperava. Ele estrelou o filme JCVD, uma obra semi-autobiográfica aclamada pela crítica. No filme, ele interpreta uma versão ficcional de si mesmo, um astro de ação em declínio, lidando com problemas pessoais e financeiros. Em uma cena memorável, um monólogo de 6 minutos filmado em um único take, Van Damme quebra a quarta parede e fala diretamente para a câmera, para o público. Com lágrimas nos olhos, ele fala sobre seus arrependimentos, o preço da fama, seus vícios e o amor perdido. Foi um ato de vulnerabilidade e coragem extraordinário. O herói de ação tirou a armadura e mostrou a alma ferida por trás dela. Foi sua confissão pública, seu pedido de desculpas e sua declaração de que ele era humano, falível e estava lutando para se encontrar. Hoje, Jean-Claude Van Damme fala abertamente sobre sua batalha contra o transtorno bipolar. Ele usa sua plataforma para quebrar o estigma em torno da saúde mental. Ele quer que as pessoas saibam que não há vergonha em pedir ajuda, que a verdadeira força não está em esconder a dor, mas em ter a coragem de enfrentá-la. Ele continua treinando, mantendo seu corpo e mente em equilíbrio. Ele voltou a atuar, escolhendo papéis que o desafiam e mostrando uma nova profundidade como ator. A história de Jean-Claude Van Damme é uma poderosa lição sobre resiliência. Ele nos ensinou que mesmo os heróis mais fortes têm suas fraquezas, e que a batalha mais importante que travamos é aquela dentro de nós mesmos. Ele caiu do topo do mundo, enfrentou a escuridão e encontrou forças para se levantar, não como um herói de cinema invencível, mas como um ser humano real que aprendeu a conviver com suas cicatrizes e transformou sua maior fraqueza em sua maior força. Se a história do nosso eterno dragão branco te tocou, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar essa mensagem de superação e ajudar a quebrar o tabu sobre a saúde mental. Ninguém precisa lutar sozinho. E lembre-se, a verdadeira coragem não é nunca cair, mas sempre se levantar. Obrigado por assistir e até a próxima.